Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, festa de Pentecostes, dia 24 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de Pentecostes, meditaremos juntos o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Veio do céu um barulho, como de um forte vendaval. Apareceram línguas de fogo. Ficaram cheios do Espírito Santo. A oração da coleta da missa de hoje bem sintetiza o sentido dessa festa. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificai a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Hoje, Pentecostes acontece em nós, se nos abrirmos ao Espírito, se o chamarmos e o invocarmos. Dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um forte vento, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós, que somos partas, médios, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Depois de ter concluído a sua vida terrena, Jesus é glorificado e sobe para junto do Pai. Sobre a terra deixa uma igreja, um punhado de apóstolos e discípulos, não mais que 25 pessoas humildes, alguns dos quais provinham de uma vida complicada. Esse grupo costumava viver escondido, fechado no cenáculo, amedrontado pelos acontecimentos, como falamos, sem saber o que fazer e o que significava a palavra de Jesus: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho. Existe a igreja sim, mas é ainda um pequeno corpo inerte, imóvel, sem vida, feito de barro, como era Adão, antes que Deus insuflasse nele o hálito de vida. Mas eis que, de repente, no dia de Pentecostes, se renova o prodígio que marcou todos os grandes inícios da história. O vento do Espírito Santo vem e tudo renova. Enquanto estão reunidos com Maria no cenáculo, em intensa oração e íntima comunhão, irrompe o Espírito Santo, e esse corpo inanimado se torna o corpo de Cristo, animado pelo mesmo sangue que anima Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Ele é a videira e nós somos os galhos. A seiva da videira é a mesma para Cristo e para nós. Milagre maior não há.
somos uma coisa só com Deus em Cristo Jesus. Como se pode imaginar um milagre tão grande? Pentecostes é o Natal da Igreja, como o Natal foi o Pentecostes de Jesus. O Espírito Santo agiu e o Verbo se encarnou. O Espírito Santo começa a morar no meio dos apóstolos, dentro deles, e toma as rédeas da Igreja. Agora, com Ele como chefe e guia, não teremos mais medo. É só deixar a Ele o leme, a direção de tudo. Ele é a comunhão do Pai e do Filho, presença viva no meio de nós. Nada mais nos criará medo. Ele é capaz de iluminar as mentes, conduzi-las à unidade. Ele fala aos ouvidos de cada um, na língua que cada um entende, e sobretudo fala aos corações, acendendo-os do mesmo fogo. Ele é luz, mestre interior, consolo, guia supremo. Há uma importante e iluminante frase do Concílio Vaticano II, que foi um verdadeiro novo Pentecostes, que explica a ação do Espírito Santo. Não é somente através dos sacramentos e dos ministérios que o Espírito Santo santifica o povo de Deus e o conduz e o embeleza, mas repartindo seus dons a cada um como lhe apraz, prodigaliza também entre os fiéis de cada ordem graças especiais, com as quais os torna capazes e prontos a assumir várias obras e tarefas, úteis para a renovação e a expansão da Igreja. Esses carismas devem ser acolhidos com gratidão e consolação, com alegria. Hoje é o dia em que podemos nos entregar ao Espírito Santo, para que Ele derrame também em nós a sua água, para que nos encha de carismas que são tão necessários para a evangelização nesse tempo tão difícil. O Espírito Santo, verdadeiro Deus conosco, estará sempre ao nosso lado. E nós também procuremos ficar do lado dele. Normalmente é de grande ajuda a oração dos irmãos para pedir o Espírito Santo. Até Jesus recebeu o Espírito Santo que desceu sobre ele em forma de pomba no momento do batismo de João Batista, que inclusive não era nem padre e nem bispo. É bom ser humildes e pedir juntos, rezar uns pelos outros, impor as mãos uns sobre os outros com amor, discrição e muita oração, a fim de pedir o dom do Espírito Santo. Eis o que diz Atenágora, o grande e santo homem patriarca ortodoxo, que Papa Francisco ontem também citava. Sem o Espírito Santo, Deus está longe. O Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A Igreja é uma simples organização. A autoridade é uma dominação. A missão é uma propaganda. O culto é uma velharia e o agir cristão uma obra de escravos. Mas no Espírito Santo, o cosmos é enobrecido pela geração do reino. O homem está em combate contra a carne. O Cristo ressuscitado torna-se presente. O Evangelho se faz poder e vida. A Igreja realiza a comunhão trinitária. A autoridade se transforma em serviço que liberta. A missão é um Pentecostes. A liturgia é memorial e antecipação. O agir humano é deificado. O Espírito Santo é artesão da nossa vida nova em Cristo. Justamente a Igreja, em seu catecismo, diz:
Pelo poder do Espírito Santo, participamos da paixão de Cristo morrendo para o pecado. Participamos da sua ressurreição, nascendo para uma vida nova. Somos os membros do seu corpo, que é a Igreja. Os ramos enxertados na videira, que é Ele mesmo. Pelo Espírito temos parte com Deus e nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso, aqueles em quem o Espírito Santo habita são divinizados. Olha que frase forte, hein? Aqueles em quem o Espírito Santo habita, cada um de nós, que se torna morada do Espírito Santo, que invoca e pede o Espírito Santo, aqueles em quem o Espírito Santo habita são divinizados. Você consegue imaginar o peso destas palavras? Você é divinizado. Eu sou divinizado. Eu, cheio de pecados do meu passado, do presente, eu sou divinizado. Este mistério é real. Eu sinto que sou uma outra pessoa. Vamos parar um pouco para tomar consciência da ação do Espírito Santo em mim. Como estou experimentando a divinização em mim? Quais são os sinais da divinização que o Espírito Santo está realizando em mim? Continua o Catecismo no parágrafo 1989. A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, que opera a justificação, ou seja, o resgate, o perdão, a salvação, diríamos nós. Arrependei-vos, convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sob a moção da graça, o homem se volta para Deus e se aparta do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. A justificação comporta a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. A justificação, o que nós chamamos de resgate, a vida resgatada por Jesus, a vida do homem novo que não vive mais na carne, mas no Espírito, a justificação, o resgate, tira o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus, e lhe purifica o coração. A justificação acontece graças à iniciativa da misericórdia de Deus que oferece o perdão. A justificação reconcilia o homem com Deus, libertando-o da escravidão do pecado e o cura. Assim podemos dizer dos retiros querigmáticos Ruá, Yeshua, Caná, Fanuel. Eles são um Pentecostes, tornam sempre atual o Pentecostes. Não basta Jesus ter ganhado para nós a salvação, precisa que a salvação entre na pessoa, seja acolhida e vivida. Pois bem, esse é o milagre do Espírito Santo, que durante os retiros nos faz sentir muito amados por Deus, nos faz entender os nossos pecados, faz nos arrepender deles e nos faz desejar a vida nova. O retiro é um Pentecostes. A efusão do Espírito Santo é o nosso Pentecostes. O querigma está totalmente sob a ação do Espírito Santo hoje,
como 2000 anos atrás. A justificação no Espírito Santo não consiste em passar um pano quente sobre tudo, encobertar o mal, colocar uma pedra em cima. Não é isso, não. A obra do Espírito Santo consiste em arrancar o mal e plantar o bem. O Espírito Santo te torna justo, te justifica no sentido que te faz justo, dos cabelos aos pés. Esse é um dom gratuito que vem do alto e não é por nada fruto dos nossos méritos. O que cabe a nós é pedir, invocar, chamar, suplicar. Pedir que o Espírito Santo desça sobre os nossos ossos áridos e faça um milagre. O nosso esforço consiste em pedir, em acolher a força que vem do alto. O Espírito Santo é o melhor cirurgião plástico espiritual. Consegue transformar um vale de ossos secos em um exército de Jesus, como meditamos. Não tem problema se estamos destruídos. Ele tudo pode, nos restaura de verdade. Mas agora vamos ouvir novamente esse acontecimento extraordinário que é o Big Bang da Igreja. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um forte vento, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós, que somos partas, médios, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Vamos parar um pouco nesse momento para ler novamente e compreender bem o dom específico da festa de hoje. Hoje é o nosso Pentecostes, se invocarmos o Espírito com o coração.
Vamos neste momento escolher o nosso propósito, que pode ser uma constante invocação ao Espírito Santo. Claramente na Santa Missa, que é o momento mais importante deste nosso dia de Pentecostes, vamos pedir ao Espírito Santo, mas em cada momento do dia, que seja uma invocação, um canto silencioso. Vem Espírito Santo, transforma a minha vida. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. O Espírito Santo é o motor da Igreja, o artesão da nossa santidade. Paz e alegria a todos. Vamos invocá-lo com fé em cada momento do nosso dia. Vem Espírito Santo, paz e alegria a todos.